Minha gente, no dia 24 de abril de 2023, Joyce Vitória Santana, de 4 anos, morreu após ser espancada, vítima especificamente de politraumatismo. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. O principal suspeito está aparecendo na sua tela. A família afirmou que a garotinha havia sido agredida por ele, o padrasto. Ele ficou foragido por alguns dias, depois foi preso pela polícia no dia 29 de abril do ano passado, no povoado da Aldeia, no município de São Cristóvão. Hoje foi realizado o julgamento deste crime. E aqui a gente está falando no plural. Os réus foram condenados. Isso significa dizer, Vinícius Mecenas ao vivo, que além dele, outra pessoa também foi julgada? Quem? Boa noite. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta. Mariana, na TV Atalaia, exatamente os dois réus. Quando a gente fala os dois, é o padrasto, né, dessa garota, da Joyce Vitória, que tinha 4 anos e morreu de forma brutal, como você bem destacou. E além dele, a mãe, que até então era conivente com todas as agressões que a garota vinha a sofrer. Então foi por conta disso, à época, você já reforçou bastante, essa garota que foi vítima de politraumatismo craniano, além dessas paradas cardíacas, não resistiu e morreu aos 4 anos de idade. O homem, à época, tido como suspeito, padrasto, fugiu, ficou foragido, semanas depois foi preso pela polícia. E hoje a gente voltou a falar justamente por conta desse julgamento. Ele foi pronunciado, veio a júri popular, e a grande maioria acabou, portanto, condenando, decidindo por condenar tanto o padrasto quanto a mãe. E a sentença final é que a mãe, que tem 23 anos, pega aí uma pena por maus tratos por 6 anos e o padrasto por homicídio e também maus tratos, 63 anos de reclusão. Eu estou aqui agora com os dois advogados de defesa da mãe e também do padrasto, o Bruno, que está aqui ao meu lado esquerdo, e também o Aloísio Vasconcelos do meu lado direito, para entendermos na prática como foi que se deu todo esse julgamento, que durou uma média de 5 horas, começou 9, acabou por volta das 2 horas da tarde, mas mesmo assim eles foram condenados. Do entendimento da defesa dos suspeitos, agora condenados, o que foi apresentado ao júri? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Ao ver da defesa, foi um julgamento contrário à prova dos autos. E eu explico por quê. A causa da morte, a causa direta da morte da pequena Joyce, se deu por conta de um procedimento mal sucedido. Podemos dizer que um erro médico. Isso mesmo. O doutor Aloísio vai falar daqui a pouco para vocês acerca desse laudo pericial, que foi o único meio de prova que campeou durante todo esse processo, foi esse laudo pericial. Então, o que foi que a defesa trabalhou? A defesa trabalhou, tentou demonstrar para o corpo de jurados que nem o Wesley, nem a Josiane tiveram a intenção de ceifar a vida da pequena Joyce. Porque se assim fosse, não precisava chegar a esse ponto. Veja bem, o que nós temos no laudo pericial é que Joyce morreu por conta de um erro médico. E quem deveria estar no banco dos réus foi quem fez esse procedimento mal sucedido. E não sou eu quem estou dizendo, é o laudo pericial. Então o que nós tentamos demonstrar não foi pedir a absolvição do Wesley, e sim tratar desse caso como uma lesão corporal grave, que seria julgado pelo juiz singular se o Conselho de Sentença acatasse essa nossa tese de defesa. Nós queríamos desqualificar o crime de homicídio para lesão corporal grave. Se isso acontecesse, o Wesley não iria sair ileso, ele iria ser julgado perante o Conselho, perante o juiz singular. E a Josiane, nós trabalhamos com a tese absolutória, porque em nenhum momento desse processo, nem no inquérito policial, restou provada a sua participação nesse fatídico episódio. Ainda que o Wesley tivesse espancado essa criança, vamos imaginar que se ela não tivesse sido levada até o hospital, ela poderia estar viva.
Então o tribunal do júri, ele só julga crimes dolosos contra a vida, ou seja, aquele que tem a intenção de ceifar a vida de alguém. Ele tinha um relacionamento conturbado dentro de casa? Não tinha histórico de briga, não tinha histórico familiar. Foi uma situação que ele me narrou, que ele batia na criança, mas com o intuito educativo, nunca de espancar, nem de bater até a morte. Não, isso nunca existiu. E a gente reforça mais uma vez, a criança foi morta única e exclusivamente por conta de um erro médico. Pois é. E aí, justamente sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o Aloysio Vasconcelos, o outro advogado em defesa desses condenados, para entendermos na prática um pouco mais sobre esse relatório que foi apresentado, foi levado aos autos durante todo o processo, porque assim, vocês alegam que foi negligência médica. Ela estava passando por um procedimento cirúrgico, tudo bem, mas por que ela chegou, de fato, até o hospital? Foi por conta dessas agressões? O que é que vocês imaginam? Qual é a versão de vocês? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana Sena, todos os telespectadores da TV Atalaia. A alegação não é da defesa, a alegação é do próprio Ministério Público e do Instituto Médico Legal do Estado de Sergipe, que foi quem tem competência, o legista, para emitir um laudo cadavérico. Então a alegação não é da defesa. A alegação é do Ministério Público e também do médico legista, que deixou muito bem claro no laudo aqui, e ele conclui dizendo que existiu sim o histórico da agressão física. Contudo, as lesões não produziram o efeito letal direto, ou seja, não foram as lesões, as supostas lesões, o suposto espancamento, que foi a causa mortis, o fator determinante para o evento mortis. Quem diz isso é o legista. Então, como me botou o doutor Bruno, nós da defesa acreditamos que a decisão dos jurados, com todo respeito ao Conselho de Sentença da Comarca de São Cristóvão, foi contrária à prova dos autos. A única prova material que temos nesse processo é esse laudo aqui, e esse laudo aponta claramente, Vinícius, claramente, Mariana Sena, que o evento aconteceu, o evento mortis aconteceu, mas aconteceu por uma falha no procedimento cirúrgico e não pela suposta agressão, lesão ou espancamento. Perfeito. Aloysio, muito obrigado pelas informações, agradeço a Bruno também. Então, portanto, foi um processo em que não teve testemunha, foi tudo avaliado de forma pericial. Ele vai responder, né, pelo crime de homicídio e também maus tratos, 63 anos de reclusão. Já a mulher, a mãe dessa criança, né, a mãe da Joyce Vitória, vai ter uma reclusão aí, vai ser indiciada e condenada por maus tratos e vai pegar 6 anos de prisão e reclusão. Mariana, claro que é um que cabe ainda recurso. Obrigada, Vinícius, pelas informações. A gente agradece também aos advogados aí que falaram com a gente. Faz parte do jogo, cabe recurso, eles fazem aí, dão os argumentos deles. Mas só para lembrar para vocês, porque eu estava aqui quando noticiei esse crime, desde o primeiro momento, quando esta criança chegou no hospital, foi o médico quem avisou que não tinha se tratado de uma queda, que a criança de 4 anos tinha marcas pelo corpo inteiro e que ela tinha sofrido um politraumatismo. Então, o que aconteceu hoje foi um julgamento. Então, uma pessoa foi condenada a 63 anos, o padrasto, a mãe a 6 anos, como vocês ouviram o Vinícius Mecenas falar. Por que que nós não ouvimos o lado da vítima, né? Por que que nós não ouvimos o outro lado? Nós não conseguimos porque as pessoas não quiseram se pronunciar. Mas aqui a gente reforça mais uma vez, tudo o que aconteceu, esse julgamento, essa condenação faz parte de um processo legal, embasado com provas. E é claro que se ele está sendo defendido, as pessoas falaram aí agora que vão recorrer desta condenação, faz parte do jogo e a qualquer momento o outro lado querendo falar tem toda a abertura aqui no nosso programa.